Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Na paz? Por aqui também, graças a Deus, tudo bem. Espero que aí também esteja tudo bem. Passando para mostrar esse vídeo hoje, para falar um pouco sobre o modo de decalque. Como que eu faço para tirar o esboço dos meus desenhos, né? Como que eu faço para trabalhar mais fiel possível das minhas referências. Esse modo que eu vou mostrar para você hoje é um modo que eu utilizei por muito tempo, né? Enquanto eu não tinha mesa de luz. A gente tem aí o modo grid, né? Que é aquele que é um monte de quadradinhos que você numera a sua referência, numera a folha que você está utilizando, e aí você vai copiando o que tem dentro de um quadradinho e outro. Essa daqui é a forma que eu gostava bastante de usar, e hoje eu vou utilizar ela para mostrar para você, que é o modo decalque, né? Então a gente passa lápis na folha, sulfite, e aí a gente faz meio que um stencil, né? A gente usa como um stencil essa folha, octográfico, né? Um papel octográfico. E tem também a mesa de luz, que é hoje a que eu utilizo com frequência, com mais frequência na verdade. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a mesa de luz, tá? Mas hoje a gente vai utilizar o modo mais econômico, né? Isso aqui não precisa de recurso, não precisa comprar, não precisa gastar dinheiro. Então, se você tem aí na tua casa uma folha sulfite, provavelmente se você desenha você tem, ou uma folha de caderno de desenho, enfim, ou até folha de caderno mesmo, você passa o grafite na folha e aí você transfere as informações para a folha em branco, beleza? Impressora, eu tenho também, então eu imprimo a minha referência e aí eu utilizo. Mas isso eu vou mostrar para vocês na prática agora, beleza? Como eu estava falando, durante muito tempo eu utilizei esse método, enquanto eu não tinha a mesa de luz. Utilizei bastante tempo mesmo, então é uma coisa que dá super certo. Você não precisa ficar contando quadradinho, vendo ali e tudo mais. Ah, Matheus, então quer dizer que você não olha o desenho e faz? Eu olho e faço, eu olho a minha referência e faço, só que eu não tiro o traço do desenho ali de cabeça. Eu utilizo uma ferramenta, né, para poder auxiliar no processo, senão você demora muito e a gente não tem mais tempo para ficar perdendo, né? A gente quer terminar logo o esboço e começar o sombreamento ali, começar a fazer logo o nosso desenho. Então, eu vou mostrar para você como que eu faço agora na prática, beleza? Bora lá. Então vamos lá, o que eu tenho aqui, ó? Papel, que eu vou utilizar esse Strathmore Bristol aqui, já vou destacar uma folha para utilizar. A folha da minha referência, então essa referência aqui que eu vou utilizar, tá? Uma referência profética. Tô trabalhando bastante nessas questões agora também. E a folha que eu falei. Então o que eu fiz aqui, ó? Com um lápis 6B, né? Deixa eu mostrar mais ou menos para vocês o que eu fiz. Com o lápis 6B, eu fui passando ele em toda a folha. Fui pintando toda a folha com lápis de lado, assim, ó. Não passei de frente, né? Porque como de frente iria gastar mais tempo. Então de lado, eu passando lápis de lado, eu consigo ter uma dimensão maior. O lápis consegue pegar em mais áreas, né? Em menos tempo. E outra, se eu passo o lápis de ponta, o grafite ele fica no papel, né? E aí ele não consegue, ele meio que não solta, né? Ó, igual desse jeito ele solta o grafite. Então é isso que eu preciso que o grafite solte. Então eu passo de lado para ele não firmar tanto no papel, beleza? Então depois que eu fiz todo esse processo, pintei toda a folha, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa folha aqui como uma folha de carbono, né? Como se ela fosse um papel carbono. Então o que eu faço? Coloco a minha folha. Ó, essa parte é muito importante, tá? Presta bem atenção. Coloco a minha folha que eu vou desenhar por baixo de todas, é a primeira folha que vai.
tá? Já tirei a folha do carbono debaixo dela. É a primeira folha que vai. Aí eu coloco a minha folha de carbono, ou com grafite, ou stencil, enfim, por cima, tá vendo? Coloco ela virada, a parte suja virada para a folha. Eu vou prender aqui com uma fita para ele não correr. E é bem importante também tá bem preso, tá? Porque senão é perigoso a folha correr, a folha se mexer, e aí você acaba perdendo os traços, né? Você acaba tirando ele do lugar onde você colocou. Deixa eu prender aqui rapidinho. Colocar ele bem na ponta, porque essa folha do Strathmore Bristol, ela é um pouco maior do que o tamanho A4. Então sempre que eu vou utilizá-la, eu procuro deixar a folha de referência na ponta para poder beleza. Aí agora eu vou usar a minha referência. A referência eu vou colocar ela por cima de todas, tá? O que aconteceu aqui, ó? Na hora que eu fui fazer a impressão, eu não percebi que tinha ficado essa linha. Essa linha aqui, ó. Então eu vou compensar. Por quê? Porque ela tem margem desse lado. Então eu vou compensar ela do outro lado também, tá? A folha total. Aí eu vou dar uma compensadinha aqui para não ficar tão grande as margens. Vou colocar aqui mais ou menos. Aqui e aqui. É que aí não fica tão... Depois que eu tirar o decalque, aí eu passo uma fita para eu limitar. Então, porque o que mais importa para mim é o centro mesmo, né? Dessa imagem aqui, o que mais importa para mim é o centro. As laterais, como elas têm... Esse lado aqui tá cortado e esse lado aqui também não tem nada aqui, então pra mim não faz tanto sentido, não tem tanta importância. Aí o que eu faço? Eu passo uma fita de um lado, passo uma fita do outro e tá tudo certo. O que importa pra mim mesmo é mais o centro da referência. Eu vou prender ela bem aqui. Se eu bater aqui, vocês me perdoam. Aí agora eu prendi a folha de referência nas 3 folhas, nas outras 2 folhas. Ó, ela tá presa tanto na folha de carbono quanto na minha folha, ó, na folha de referência, na folha que eu vou utilizar para desenhar. Aí, show de bola. Agora eu só vou dar só mais uma prendida nas laterais para a folha não correr o risco de correr. E aí eu perder as linhas e aí eu tenho que ficar Já aconteceu isso, deu tá tirando o decalque e aí mexer na folha, não prender direito e, cara, dá mó trampo pra poder realinhar de novo, porque as linhas elas têm que, teoricamente, se casar, né? Tem que casar todas as linhas pra poder fazer dar certo, senão fica zoado. Aí eu deixo um espacinho aqui embaixo, eu prendo só aqui na parte de cima, ó, porque aí a parte de baixo, e depois eu vou utilizar pra mim olhar, pra eu olhar, tá? E aí eu vou levantando e vou dando uma olhada pra ver se tá tudo nos conformes. Agora bater uma luz aqui. Tá meio tortinho, mas não tem problema, tá? Como eu disse que depois eu vou passar uma fita nas laterais, então não tem problema. Agora o que eu vou começar a fazer? Agora eu vou começar a tirar já os traços, tá? Tirar traço. O que eu quero como traço? Eu quero isso e isso aqui. Aí eu quero isso aqui também.
E aí o que vai acontecer? Vai começar a sair lá embaixo. Aí ainda não dá pra ver porque tá muito tampado. Vou ter que soltar um pouco. Deixa eu fazer um pouco aqui. Aí eu já mostro pra vocês. Aí eu meio que dou uma definida onde vai sombra, né? Onde o que eu quero como sombra. Aqui a referência ela ficou bem escura, mas a minha referência digital ela tá mais clara, então tá mais fácil de enxergar. Eu vou tirando traço por traço, tudo que eu quero definir como traço, como linha, eu defino e aí depois eu vou vir fazendo o sombreamento, tá? Outro detalhe, não pode acalcar muito o lápis no papel. Por quê? Se você acalca muito aqui, se você põe muita força na hora de você tirar o traço, quando você for fazer o sombreamento, esse traço ele vai aparecer. Esse traço ele vai aparecer e aí não vai ficar legal, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem a passagem lá do dedão, lá no fundo, ó. Tá bem escondido aqui. Defino as unhas. É que tudo é bem escuro mesmo. Até no digital tá bem escuro aqui. Então eu vou só dar uma passada de lápis, porque depois eu vou vir definindo legal mesmo. Aí aqui agora, essa parte e essa. Eu vou levantar aqui pra você dar uma, ó. Tá vendo? As linhas, as marcações. Aqui tá batendo um sol aqui agora. E aí eu vou continuar aqui. Esse formato, esse modo de decalque, ele é bem bacana, eu gosto bastante de utilizar. Apesar de hoje em dia eu não utilizar mais tanto, né? Mas quando vira e mexe, assim, quando eu tô precisando tirar um decalque, eu tô sem a mesa de luz por perto, eu faço dessa forma. Inclusive é uma das formas que eu ensino meus alunos a fazerem, né? Porque senão você precisa investir e tal. E às vezes quando você começa, você tá sem grana, né? Então eu ensino a fazer dessa forma, porque aí a pessoa consegue desenhar sem precisar gastar de início. E também não precisa ficar demorando tanto, né? Porque muita gente não gosta de ficar tirando decalque. Eu acho da hora, eu gosto pra caramba, assim. Eu acho que quando você tira um decalque bem feito, né? Você tira um esboço, faz um esboço bem feito, a probabilidade do seu desenho ficar legal assim é muito grande. Agora quando você tira um esboço, um decalque de qualquer jeito,
corre muito risco do seu desenho não ficar tão legal igual você esperava. Então, por esse motivo eu gosto bastante de valorizar o decalque, o esboço. Cada um chama de um jeito, né? Ó. E aí vai saindo lá no fundo. Tá vendo? Aí eu levanto, vejo onde que eu não peguei os traços e vou passando e olhando. Beleza? Então esse foi o vídeo, né? Foi um vídeo bem curto, né? Não deu tanto tempo, mas que ajuda você a tirar um decalque, tirar um esboço legal, sem precisar ficar sofrendo aí, contando quadradinho. Tem gente que gosta também e tá tudo bem, né? Cada um se adapta de um jeito, cada um se encontra de uma forma. Eu não tenho paciência para isso. Eu acho que se tem recursos, se tem tecnologia, se tem alguma forma que você pode melhorar esse processo, né? Adiantar esse processo, por que não utilizar, né? Se a pessoa tivesse que ficar olhando e desenhando, olhando e desenhando, tipo, só para montar um esboço, um tempão, né? Aí depois para desenhar já leva mais um tempão. Não que isso seja ruim, né? Porque até mesmo porque eu sinto muito prazer em desenhar. Mas eu gosto de ver o esboço já pronto, montadinho. Se eu pudesse ter uma máquina já que tirasse o esboço pra mim só sombrear pra mim também seria maravilhoso, igual na tatuagem, né? Tatuagem a gente tem a impressora aqui, não precisa tirar o decalque. Mas no desenho a gente não tem isso. Então eu valorizo bastante essa questão do esboço. Gosto de ser mais fiel possível à referência. Às vezes eu faço algumas coisas que descaracteriza a referência que eu estou utilizando, mas é por vontade própria mesmo, né? Mas no geral eu gosto bastante de trabalhar desse jeito. Então é isso, daqui a pouco eu já mostro o desenho, o esboço montado para você, beleza? Bom, prontinho, terminei aqui o meu decalque, né? Ó, tirei todas as linhas que eu imagino que vá me auxiliar. E uma das coisas que eu friso bastante nesse método de esboço, né? É que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a folha, ela suja bastante. Então, assim, quanto menos contato você tiver com essa folha de decalque, com essa folha aqui de carbono, melhor, né? Quanto menos a sua mão encostar nela, melhor. Aí que eu faço? Tiro ela daqui, ó, e já guardo. Dobro ela, mantenho ela sempre dobrada, porque se eu precisar utilizar em outro lugar, guardar ela no caso, ela não mancha e não suja os outros papéis, ou desenhos, ou a pasta mesmo, enfim. Mantenho ela sempre isolada, tá? Vamos dizer que ela é contaminada, então tem que deixar ela sempre isolada nos lugares para que ela não suje, não contamine as outras coisas, tá? Então é isso que eu faço. Então já dobrei ela aqui, já pego, já abro minha gaveta, já jogo ela para dentro, porque eu sei que eu não vou utilizar ela por agora, então não tem necessidade dela ficar aqui. E agora eu vou olhando a minha referência e vou desenhando. Uma das coisas também bem importantes, tá? Olhar e observar se a folha que você utilizou não tá suja, não tá manchada, não tá rasurada, porque senão aonde você encostar vai manchar o seu desenho, vai manchar a tua referência, o teu desenho, a tua referência não, mas vai manchar o teu desenho. E cara, desenho manchado é uma das coisas que eu abomino, de verdade. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o nosso desenho. Isso aqui é uma arte, a gente tem que manter limpo, tem que manter organizado.
Então, é isso, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como eu utilizo a mesa de luz. Mas, por enquanto, acompanhe o processo desse trabalho aqui. Vai ficar incrível. É um desenho que eu vou utilizar muito pó de grafite. Eu não vou utilizar grafite em si, né? Eu vou evitar usar o lápis, porque é muito preto. A área é muito preta, então para eu pintar aqui vai ficar meio... demorar muito, né? Vamos dizer assim. Então, eu com o pó de grafite eu consigo espalhar de uma forma mais harmônica e ganhar o tempo também, que pra mim é uma das coisas que eu gosto bastante de preservar. Beleza? Então é isso aí. Fica com Deus. Deus te abençoe. Acompanhe mais aí o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para quem tá no Instagram também, muito obrigado aí. Curte, compartilha. TikTok é a mesma coisa. E é isso aí. Tamo junto e até mais. Valeu!